do Senhor aos irmãos. Paz aos irmãos que estão nos seus lares, nos assistindo pelo Facebook. Esse foi um meio que Deus nos proporcionou de estar estendendo, né? Esse ajuntamento que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui para cultuar e bendizer o nome do Senhor. Peço que você feche seus olhos nessa noite e vamos levar a Deus uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos irmãos. Nós te agradecemos por tudo, Deus, porque no nosso despertar nessa manhã já foi um milagre da tua parte. Não falo isso por conta das coisas que vêm acontecendo, falo isso porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono de tudo. Através da tua palavra tudo se criou. E é a tua palavra que é a nossa direção, que é o alicerce que nós temos pisado. É a rocha, porque a tua palavra é o próprio Cristo. O Cristo que nós servimos não é o Cristo que está morto, é o Cristo que está vivo. O Cristo que se entregou por nós. E a tua palavra diz que Ele está em nosso meio, porque estamos reunidos nessa noite no propósito de adorá-lo em espírito e em verdade. O Cristo que conhece e que sonda cada um de nós, que sabe a intenção do nosso coração, que sabe o desejo pessoal de cada um, e às vezes um desejo até de coisas espirituais. O Senhor possa estar nos fortalecendo, nos capacitando, nos guiando, nos guardando, Deus. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade. Te agradeço, ó Deus, por estar aqui nesta noite, podendo falar do teu nome, Deus. Muito obrigado. Isso mexe muito comigo. Não pela oportunidade simplesmente dada, porque se eu estivesse sentada no banco, nada disso mudaria. Mas a oportunidade de ter te conhecido, a oportunidade de estar caminhando, mesmo com as dificuldades, estar caminhando ao teu lado, Deus, estar buscando o crescimento, a oportunidade que o Senhor me deixa, Deus. O Senhor sabe da minha história, o Senhor conhece a história de cada um aqui, e nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai. Essa é a verdadeira oportunidade, a oportunidade de servir. Toma a vida dos meus irmãos, ó Deus, que estão aqui nessa noite. Toma a vida, Senhor, dos irmãos que estão assistindo, Senhor, essa programação através do Facebook. Senhor, que a tua palavra, Senhor, encontre lugar, Senhor, no coração de cada um deles. E que essa semente lançada hoje possa ser uma semente que germinará e dará fruto, Deus. Senhor, toma, Senhor, o pastor que irá trazer a mensagem essa noite, as irmãs que irão ministrar o louvor, a cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. É o que eu te oro nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria dar a oportunidade ao ministro que está louvando. Em seguida, nós iremos fazer uma leitura no livro de Marcos, no capítulo 1. Então, você já deixa a sua Bíblia aberta. Você que está em casa também. Marcos, capítulo 1. A irmã Mística estará louvando e depois nós estaremos fazendo a leitura dessa palavra. Fala nas igrejas, Papai do Senhor, amém? Amém? Amém?
Senhor estiver em mim, eu venço o pecado. A bicha estava saindo, eu nem prestei atenção nessa letra, mas ela corrobora muito com aquilo que eu vou estar deixando de reflexão agora. Marcos capítulo 1. O versículo de número 35. Marcos 1, 35. E aí, deixa preparado aí. Porque aí Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de sua glória e habitou entre nós. E ele nasceu de mulher, cresceu no seu tempo normal, natural. Aos 12 anos ele deu a interpretação da Bíblia ali junto com os sacerdotes ali, com os profetas ali. E todos ficaram maravilhados com aquela palavra daquele menino. Nós sabemos que ele buscou tudo isso. Tudo ele buscou. Porque enquanto ele esteve aqui, ele foi homem. E olha uma coisa interessante. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Tendo se levantado, a alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Como é que Deus ora para si mesmo? Como é que Deus faz oração para si mesmo? Pensa nisso. Se coloca no lugar, assim, só imaginando no lugar de Deus. Como é que você vai orar? Você vai orar para quem? Não tem como. Ali era um homem orando ao Pai, buscando intimidade, gerando laços, porque é isso que a oração faz, vencendo as lutas que ele precisava vencer. E esse é só um exemplo dele levantando de madrugada. Jesus orou em todo o tempo. E como nós vamos vencer as nossas lutas? Como nós vamos vencer as nossas dificuldades? Como vamos ter força para caminhar? Seguindo o exemplo de quem? De Jesus, que buscava o Pai, que orava. Olha que exemplo. Que se ele fosse 100% Deus, 100% Deus assim, aqui na terra, para que orar? Mas como nós já aprendemos, nada vem no estalar de dedos. Tudo tem um esforço. Mas esse esforço ele tem, quando a gente se esforça para alguma coisa, a gente tem a compensação do nosso esforço. Isso é na vida secular, isso é no mundo espiritual. Os jovens que estão estudando, se preparando, vão colher o fruto desse esforço. A gente que trabalha, que corre atrás, a gente colhe o fruto do nosso trabalho. Se nós orarmos, se nós lermos mais, se nós buscarmos, nós vamos colher fruto. Jesus, tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi orar. E aqui, não é aquela oração de aflição, não, como foi lá no monte, que ele saiu para orar e a sua alma estava angustiada. Ele foi orar porque isso era corriqueiro da sua caminhada. O próprio Cristo orava e buscava a Deus. Eu convido você a se colocar de pé e cantar esse louvor que está sendo entoado. Eu creio no poder
dia por dia em nossas vidas. Derrama a tua unção, Pai, nas nossas casas. Derrama a tua unção, querido Deus, em cada lugar deste país. Derrama, Pai, a tua unção aonde estiver o teu povo reunido, falando, testemunhando, ouvindo da tua palavra. Que algo diferente possa acontecer na vida de cada um, pessoalmente. Pois o Deus que está neste lugar, o Deus que nós clamamos, és um Deus de multiforme. A tua multiforme graça se manifesta em nosso meio. Obrigado, Deus, por tudo que você tem feito e por tudo que você dá de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu falei. Mas, irmãos, queria pedir aos irmãos que quiserem continuar de pé, nós louvarmos ao Senhor junto. Dar uma boa noite também para você que está em casa. Você nesse momento não pode estar louvando o Senhor conosco. O irmão Niel estava aqui falando sobre busca, sobre oração. Apocalipse 22, versículo 17, a parte B, diz assim: quem tem sede, venha, e quem quiser, beba da água da vida. O rio continua correndo do trono da graça de Deus e do Cordeiro. Não cessou. E é de graça, é livre para quem quiser buscar, quem quiser beber. E que nós possamos ir sempre a essa fonte, sempre beber dela, porque é ela que alimenta nossas almas, é ela que nos sustenta. E é ela que nos coloca de pé diante de situações como essas que nós estamos vivendo. Então que nós possamos estar sempre bebendo dessa água, desse manancial de vida. Amém? Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo,
graça e a paz do Senhor, a Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por esse tempo, por essa noite, por essa oportunidade ímpar de poder pregar a palavra do Senhor, para os que estão aqui, para os que estão em casa, nos acompanhando e compartilhando junto conosco. Nós apenas compartilhamos o que recebemos, compartilhamos o que Deus nos deu, para que outros possam ser também alcançados por essa mesma graça que um dia também alcançou as nossas vidas, e recebam este mesmo amor que também um dia recebemos através de Cristo Jesus, da parte do Senhor, o nosso Deus. Quero louvar a Deus por algumas pessoas que estão aí nos ouvindo. A Marilene da Primavera já nos abençoou essa semana. Deus possa acumular a nossa irmã das mais copiosas bênçãos. Eduardo Evangelista, que tem trabalhado aí à frente, ajudando pessoas dependentes químicos já há mais de 20 anos. Está hoje na batalha também, esteve atendendo algumas pessoas, recebendo, pediu oração, vamos orar por esses irmãos. Rosângela de Xerém, Deus abençoe a Rosângela. E aqueles que têm passado por um momento difícil de luto, e luto que muitas vezes não tem a ver com o vírus Covid. O Covid está escondendo muita coisa. Tem um monte de coisa acontecendo além disso, que está sendo de alguma maneira abafado por conta de que somente se fala sobre isso, mas tem um monte de outras coisas acontecendo no Brasil. Não é só isso. Isso é uma das coisas. Mas como existe uma campanha massiva em cima da mesma coisa, as pessoas ficam com medo só de uma coisa. Mas tem um monte de outras coisas acontecendo. Você que tem perdido seus parentes por conta das enfermidades que eles já tinham, Deus te abençoe. Só o Senhor pode confortar e consolar o seu coração. E nós vamos, nesse momento, orar por aqueles que estão enlutados, que o seu processo de dor não tem exatamente a ver com a situação atual que é massificada no nosso meio. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós buscamos a Ti por aqueles que estão sofrendo a dor da perda desse dia de hoje. Só o Senhor pode consolá-los, porque Paulo disse que o Senhor é o Deus de toda consolação. E nós buscamos a Ti por este consolo. Buscamos a Ti para que Teu Espírito Santo possa nesta hora estar, ó Deus, falando na intimidade de cada coração. Nós sabemos, ó Pai, que aqueles que partiram com os salvos, eles têm segurança do Senhor. Mas aqueles que ficam, passam, ó Deus, pela dor. A dor da separação física, a dor emocional, pela ligação emocional que tinha com a pessoa que partiu. E o Senhor que conhece a nossa estrutura, eu lhe peço, dê força necessária ao meu amado irmão, à minha amada irmã nessa noite. Dê força necessária a esta pessoa, ó Deus, que, ó Deus, teve que viver uma ruptura, ó Deus, em sua vida. Talvez uma ruptura, ó Deus, que ela não esperava. Uma coisa agressiva, mas a Tua mão de poder e de graça pode tocar em cada um de nós. O Senhor pode nos dar o consolo que precisamos. O Senhor pode nos dar a paz que excede todo entendimento. E o Senhor pode sustentar cada uma dessas casas, Senhor, que tem enfrentado sua batalha. Também o Senhor é o Deus que consola cada um daqueles que tem perdido membros da sua família devido à situação atual que acontece no mundo inteiro. Mas nós te louvamos, porque, ó Pai, quando nós partimos com Jesus, nós partimos em segurança, porque nada pode nos separar do Teu amor, na pessoa bendita de Teu Filho Jesus Cristo. E nós te pedimos isso. Aqueles que têm sofrido por outras causas, que não tem a ver, Senhor, com vírus, que não tem a ver com nenhuma doença, ó Deus, que tem, ó Deus, acompanhado essa pessoa ao longo da vida, que tem sofrido com a malignidade que existe no mundo, consola esse coração também, porque esse é um coração que está sofrendo. Aquele que está sofrendo pela maldade alheia, consola esse coração também, porque a maldade alheia também traz, ó Deus, situações adversas para o coração de muitas pessoas. E o Senhor é o Deus que defende a causa do oprimido, o Deus que defende a causa do necessitado, o Deus que defende a causa do órfão e da viúva, Deus justo que defende as causas, defende a causa daquele que tem sido oprimido por aquele que acha que tem vantagem sobre as outras pessoas, por aquele que, ó Deus, tem até uma certa autoridade neste mundo, mas tem usado a autoridade para fazer com que o homem, o
Ó Deus, eu não tenho outro caminho, não tenho outra perspectiva, eu não tenho mais alguém a quem buscar que não seja o Senhor. Em nome de Jesus, estende a tua mão, tome esta pessoa, fale ao seu coração, dê a esta pessoa a certeza de que ao teu lado há uma grande vitória para esta vida, de que ao teu lado, meu Senhor da glória, esta pessoa alcançará a salvação, alcançará a paz, alcançará a alegria que procura e será tirada pela tua mão forte da situação adversa em que se encontra. Eu te louvo, Senhor, por essa noite, pela certeza, pela expectativa, pela esperança que tenho no Senhor, de que é uma noite de milagre, de que é uma noite, ó Deus, onde o teu Espírito Santo está falando, está agindo e está operando, alcançando vidas e corações nessa noite, tanto aqui, onde, ó Deus, alcançar, ó Deus, a nossa voz, onde essas imagens chegarem, onde a nossa voz chegarem, juntamente com essas imagens, que o Senhor trabalhe poderosamente. Nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome e nós confiamos na tua obra, porque a glória nesta obra é a nossa oração. Agradecidos, porque temos certeza de que a tua palavra nunca volta vazia, sem antes fazer aquilo que te apraz, o que para o motivo para o qual ela foi enviada será realizado na face dessa terra. Bendito é o teu nome, Senhor, além das adversidades, louvado seja o teu nome acima de toda crise. Glorioso é o Senhor, independentemente da circunstância, tu tens o controle sobre todas as coisas e nós te bendizemos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 4, e eu quero ler apenas 2 versículos, o 25 e o 26, e quero pregar a palavra do Senhor ao seu coração nesta noite abençoada, separada, especial, que independentemente de qual o seu motivo for, Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Assim declara a palavra de Deus, Gênesis, primeiro livro da Bíblia do Velho Testamento, capítulo 4, verso de número 25 e verso de número 26. Assim declara a palavra do Senhor. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Palavra de Deus ao seu, palavra de Deus ao meu coração nesta noite. E nós vamos pregar sobre a família de Adão, as coisas que aconteceram na casa de Adão, na parentela de Adão, ao longo da vida e da história de Adão, que ele pôde viver sobre a face dessa terra. Assim como Adão, nós também temos um tempo para viver sobre essa terra, a não ser que Cristo volte e a trombeta soe a voz do arcanjo e cada um de nós seja arrebatado. Mas se a nossa história ela for uma história semelhante à de Adão e chegar a hora de nós partirmos sem que Cristo volte para buscar a sua igreja ainda, nós vamos ter a nossa história nesta vida interrompida. Mas na verdade a porta da eternidade se abriu para cada um de nós. Bem, na verdade é que, estudando a palavra de Deus, todos os homens são eternos, servindo a Deus ou não. A diferença é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Se recebemos a Cristo, uma eternidade ao lado dele na glória. Se não recebemos a Cristo, se nós não acreditarmos em sua obra redentora na cruz do Calvário, é a perdição eterna, o afastamento eterno de Deus, o sofrimento eterno. Mas não podemos negar que todo ser humano é imortal, que todo ser humano tem vida eterna. Mas a verdade é, onde vamos passar essa vida eterna? Ou ausentes da presença de Deus, ou então na gloriosa presença de Deus para todo sempre. Como estamos falando do homem, nós queríamos apenas colocar alguns pontos de observação. O homem é um ser moral, criado com corpo, alma e espírito, e ele é a imagem e a semelhança
semelhança de Deus. O homem é um ser moral, e é assim que Deus trata o homem, como ser moral. O homem é um ser responsável. Deus trata o homem como um ser responsável, que tem condições de dirigir a sua vida, de fazer a sua escolha, de raciocinar sobre os seus motivos. Há dentro de cada um de nós uma chamada lei moral. Todos nós temos. Aquele que serve a Deus tem, o que não serve tem. A lei moral que nos diz quando é que nós cometemos o erro e quando não cometemos, como está escrito lá em Romanos 12, 14 e 15, e entrando pelo 16. A nossa consciência uma hora nos absolve ou uma hora nos acusa. Todas as pessoas têm o senso do certo e do errado latente dentro de si mesmo. Às vezes escolhe e faz a opção pelo errado, mas há um senso do ser humano de certo e de errado. É uma lei moral que nós carregamos. E o homem é um ser moral, criado com o corpo, a imagem e semelhança de Deus. E o que poderia ser isso? Imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de minha em Deus? Porque Deus criou Adão e o criou assim. E o versículo, capítulo 1, versículo 25, 26 e 27 vai dizer que Deus criou o homem conforme sua imagem e sua semelhança. E onde está então a semelhança de Deus em nós? No raciocínio, na natureza moral, na vontade própria e na imortalidade da alma. Essa é a semelhança de Deus em nós. Deus pensa, sente e quer. O homem pensa, sente e quer também. Por isso que somos imagem e semelhança de Deus. E agora, ao abordar essa cena, o texto declara que Adão tornou a conhecer a sua esposa Eva, a mulher que Deus o havia dado, porque ele estava só. E Deus havia dito: não é bom que o homem esteja só, porque não é bom mesmo. Isolamento não é bom para ninguém. O isolamento adoece muito. Há alguns meses atrás eu havia dito em um determinado lugar, e vocês estão aí, tem um vídeo aí no Face da igreja, e eu disse o seguinte: o Brasil vai adoecer muito mais. Aumentou tudo, aumentou violência doméstica, aumentou abuso, aumentou tudo. Porque agora, irmãos, está todo mundo, praticamente todo mundo é muita coisa. Uma boa gama está dentro de casa, e às vezes a casa é um baita de um cativeiro. E agora não se pode congregar muito. O lugar que as pessoas encontravam um consolo, um abrigo, uma palavra, um aperto de mão, alguém que orava por elas, agora é uma boa parte do tempo em casa. E aí o volume de situações aumentou, o volume de queixas aumentou. O isolamento ele não faz bem para ninguém. E o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só, viva sozinho. Provérbios 18:1 vai dizer que é uma tolice e que a pessoa que se isola, ela se levanta contra a verdadeira sabedoria e que ela busca o seu próprio desejo. Provérbios 18:1 diz: busca o seu próprio desejo aquele que se isola e insurge-se, levanta-se contra a verdadeira sabedoria. Deus deu a Adão uma companheira porque nós precisamos de alguém para viver, porque não dá para ser alguém sem o outro. Sempre precisaremos do outro, porque não tem como subsistir sozinho. A única pessoa que subsiste sozinha, sem depender de ninguém, é Deus. Ele disse lá em Êxodo 3, 14 e 15: diga que eu sou, te enviou. Eu sou o Deus autoexistente, que não depende de nada e de ninguém. O único que consegue viver sem depender do outro, de ninguém, é Deus. E às vezes parece que Deus está dependendo da gente, né? Em algumas situações que a gente vê o ser humano viver, parece que é Deus que está dependendo dele, e que se ele não fizer, coitado de Deus, né? Mas na verdade somos nós que dependemos de Deus e da sua graça. E quando Adão conhece sua esposa Eva, tem uma intimidade, um relacionamento físico com essa mulher, ela então concebe. E quando ela concebe, esse garoto nasce, ela então expressa algo muito interessante. Ela diz: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E o nome desse filho foi Sete. E a Eva vai fazer essa declaração, porque ainda há, e quando Eva traz essa declaração, Deus me deu um outro filho em lugar de Caim, Eva faz
mente de Eva. Porque ao declarar que Deus deu a ela o filho, ela faz menção do filho que ela perdeu, morto pelo seu próprio irmão Caim. Mas enquanto Eva está mencionando aquela situação trágica e está dizendo que Deus deu outro filho a ela, Deus está movendo uma situação lá na casa dela. Uma situação será movida na vida de sua família. Um novo tempo está despontando na casa de Adão. Meu irmão, eu quero que um novo tempo desponte na minha casa. Pastor, o senhor já é crente, já é servo, já recebeu Jesus, mas eu quero que um novo tempo desponte na minha casa. Porque está despontando, está dizendo, Deus me deu um filho em lugar de Abel que Caim matou. E agora está chegando algo que vai, irmãos, amenizar a tragédia, algo que vai fazer diferença no sofrimento, algo que vai, irmãos, ajudar naquela memória de tristeza, a memória que desgasta um dia após o outro. Você pode ter uma memória triste que está te desgastando um dia após o outro, mas se você acreditar, se eu acreditar, Deus vai fazer despontar algo novo na nossa vida. E essa memória de tristeza, e essa memória de uma tragédia, e essa memória do sofrimento, ela vai ser mudada para a glória de Deus. Começou a surgir algo especial nessa casa. Começou a surgir algo especial nessas vidas. Sete nasceu em um lar que não tem um homem chamado Caim. E exatamente esse é o tema da mensagem. Um lar sem Caim. Um lar sem Caim. E no lar sem a figura de Caim, nasce o Sete. Ele é gerado. É um lar de grandes histórias, extraordinárias e trágicas. E Sete cresceu nesse lar, ouvindo essas histórias, tanto extraordinárias quanto trágicas. E é maravilhoso quando nós lemos o texto e vemos, irmãos, que o texto nos dá um enfoque extraordinário. Que antes de Sete gerar o seu primeiro filho, ele viveu 105 anos. 105 anos vivendo com Adão, 105 anos vivendo com Eva. Dia a dia. 105 anos é muito tempo. É quando os homens viviam mais tempo. E imagina Adão passando para Sete, transmitindo para ele as histórias da visitação do Éden. Nós vezes falamos tanta coisa ruim para as pessoas, mas imagine Adão falando para Sete como era ser visitado por Deus no jardim na viração do dia. Imagine Adão falando para Sete como era maravilhoso quando Deus ensinava alguma coisa para ele. Porque não é um lar só de desventuras, não é um lar só de problemas, mas também é um lar que tem um monte de histórias boas. E eu quero acreditar pelo desenrolado que vai vir acontecendo, que Sete aprendeu tantas coisas difíceis, mas Sete também aprendeu as coisas boas com seu pai Adão, porque esse é um lugar onde Caim não está presente, onde esse sentimento de inveja, que mata, que maltrata e que fere não está presente. E agora Eva, Adão e Sete comentam sobre muitas coisas e falam sobre questões espirituais, questões da vida, e não só das dificuldades que a família tinha enfrentado até aquele momento. Nós temos que aproveitar o nosso tempo, 105 anos, e pelo desenvolver da história do Sete, a gente vai ver que Sete aproveitou o tempo, que Sete aproveitou as informações que o seu pai Adão lhe dera sobre Deus. O desenrolar da história, conforme nós andarmos, você vai ver que ele realmente priorizou a informação certa. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: para de priorizar a informação errada, priorize a informação certa. Sete não ficou priorizando a informação de que ele tinha um irmão chamado Abel que Caim matou. Sete não ficou priorizando a informação da tragédia, porque aí a gente cresce com o sentimento
priorizar notícia ruim. Prioriza as coisas certas. Notícia ruim vai conviver com ela, mas o salmista deixou bem claro que aquele que confia no Senhor não teme a má notícia. Quem confia no Senhor não teme a má notícia. Sete priorizou as coisas certas. E porque esse é um lar sem Caim, Sete pode digerir melhor os relacionamentos, pode crescer melhor nessa família, porque um lar sem Caim não existe uma luta feroz no meio da família. Porque quando no lar existe um Caim, existe uma luta animalesca pela primazia, quem quer ser o melhor. Mas esse lar não tem Caim. Caim foi embora e ele cresceu com Adão, seu pai, no lar sem Caim. No lar sem Caim, os relacionamentos doentios não são tão doentios. E algumas pessoas vão parar de ser Caim. Por quê, pastor? Porque Caim sai matando tudo por causa da inveja e da insatisfação. Caim sai matando tudo por causa da inveja e da insatisfação. Você pode ter certeza que todo invejoso é insatisfeito. Todo invejoso, ele é insatisfeito. Por isso que ele luta contra as pessoas, porque ele não tem satisfação nele mesmo. Porque uma pessoa satisfeita, meu irmão, segue a sua própria vida. Uma pessoa satisfeita sabe com quais coisas deve perder o seu tempo. Mas uma pessoa invejosa, ela é insatisfeita e ela fica lutando com as outras pessoas, porque não tem satisfação em si mesmo. E esse é o problema da humanidade. Mas Sete está crescendo com satisfação. Sete está crescendo ouvindo as histórias do jardim. Sete está crescendo, deixando despertar nele uma coisa boa. E daqui a pouco você vai ver como as coisas vão crescendo no ramo familiar do Sete, porque ele priorizou as coisas certas. Eu não estou aqui dizendo que não tem divergência. Tem divergência. Divergência sempre vai existir. Cheguei na casa do meu pai, eu estou aqui fazendo propaganda, eu estou contando o que subiu ao meu coração, o que eu aprendi, guardei para mim e quero compartilhar com você. E meu pai naquela agitação, e eu entrei pelo seu portão e fui até a sua sala e sentei ali na cadeira e sentou no sofá. E eu fui dar uma olhada na televisão e eu descobri porque meu pai estava agitado. E falei para ele: pai, para de ficar assistindo Rede Globo. Vai ler um livro. Desliga essa televisão. Faz uma outra coisa proveitosa. Mas antes disso eu vi duas reportagens com ele. E eu quero falar de uma. Mas tem duas. E eu pontuei sobre as duas. E tem a ver com divergência. E eu queria dar uma palavra sobre divergência nessa noite. Para todos que estão aqui. E para todos que estão em casa. Divergência. A reportagem dizia o seguinte: a equipe financeira deu um conselho para o presidente da República. E o presidente da República tomou uma decisão contrária à equipe financeira dele. E aí a reportagem era: o governo não se entende. O governo está atrapalhado. O governo está na contramão uns dos outros. E eu disse: meu pai, preste bem atenção. Eu também lidero determinadas situações. E eu quero dizer uma coisa para o senhor: às vezes o líder não pode seguir a sua equipe. Ele tem que decidir o contrário. Até na Rede Globo é assim. Só que eles não falaram isso. Só disseram que o governo não se entende. Em todos os lugares, em todos os setores. Se você fosse o empregado da Globo e fosse um dia de edição e você desse um palpite, o editor ia dizer para você: será desse jeito. E seria assim, porque é assim que funciona. Divergência há em todos os lugares. George W. Bush pai esteve na época 92. Ele não assinou o tratado e disse: quem disse que liderar é seguir com todos?
Onde está escrito que liderar é servir com todos? Porque chega uma hora na vida que o líder vai decidir, às vezes sozinho, porque é a melhor decisão a ser tomada. E eu quero ensinar uma coisa sobre divergência hoje. Divergência tem na Globo, divergência tem no governo. Eu quero primeiro falar sobre uma divergência que tem sido comum nos dias de hoje e o evento que segue essa divergência. E depois eu quero falar sobre outras divergências. Eu quero falar sobre a divergência eclesiástica. Para todos que estão aqui, e para todos os meus amigos, e para aqueles que conversam comigo, e para aqueles que me ligam, uma coisa interessante da divergência. Aí onde você congrega, você teve uma divergência com o líder do departamento, teve uma divergência com a líder do departamento, teve uma divergência com o líder do ministério, teve uma divergência com o pastor. Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas vão embora porque tiveram uma divergência. Pastor, qual é o problema disso? O problema é o seguinte: você tem divergência com a tua mulher e não vai embora. Tem divergência com o teu patrão e não pede conta. Tem divergência com o amigo, mas está com ele. Só quando é para Jesus que tem que ir embora e abandonar tudo. Tem divergência com os filhos e não manda ninguém para debaixo da ponte. Por que só a igreja que é assim? Na verdade não é divergência, é porque a pessoa não fez o que você queria que fosse feito. E você, insatisfeito, tomou a decisão que tomou. Porque divergência vai ter em todos os lugares. E por que quando tem divergência em casa, não vai embora? Todo lugar vai ter divergência. O negócio é entender se eu estou chateado pelo fato de não ter sido ouvido, ou se eu estou chateado pela decisão que foi tomada. Porque muitas vezes não é nem a decisão, é porque a pessoa não foi ouvida. Ela queria ter sido ouvida e saciada nos seus próprios desejos. Porque divergência tem em todo lugar. E por que não abandonamos tudo então? Divergência tem no Brasil, vão morar nos Estados Unidos. Então às vezes uma coisa esconde a outra. Procure ser uma pessoa satisfeita, porque aí nós vamos poder vencer as divergências. E isso eu fui vendo, ruminando lá na casa do meu pai, e eu saí de lá com uma outra perspectiva sobre divergência. Lá naquela sala, falando com ele no posicionamento dele, eu tentando explicar, eu saí com uma perspectiva diferente e mais apurada sobre as divergências da vida. Porque eu vou ter divergências a vida inteira. E eu devo aprender o que é o correto e o que não é correto na divergência. Eu devo aprender o que foi escolhido, o que foi decidido, se é honroso, se é honesto, se é justo, se é de boa fama, se é verdadeiro, do que priorizar o meu sentimento na divergência. Porque o que mais importa, essa decisão da divergência é uma decisão honesta. E não se eu fui saciado nos meus desejos pessoais de satisfação pessoal. Você acha que na casa de Adão não tinha divergência? Você acha que um dia o Sete não ficou chateado com alguma coisa, mas ele permaneceu lá? Você acha que com os outros filhos de Adão não teve um probleminha? Lógico que teve, mas ele permaneceu lá. E pela verdade a carruagem permaneceu escolhendo a coisa certa, permaneceu ouvindo a coisa certa, permaneceu deixando brotar no coração o desejo de buscar a coisa certa. Muitos anos com a sua família, muitos anos ouvindo histórias, e as histórias que nós aprendemos em casa nos acompanham, tanto coisas ruins quanto coisas boas. Nós é que temos que fazer o filtro. Eram muitos anos que eles viviam, e como eram muitos anos, dava para aperfeiçoar muita coisa, dava para aperfeiçoar o invento, dava para aperfeiçoar a profissão, mesmo que na época
já não tivesse as nomenclaturas de profissão, mas dava para se aperfeiçoar naquilo que estava fazendo. E como eram muitos anos, dava para aperfeiçoar relacionamento também. Porque eles viviam durante muitos anos. Irmãos, e num lar onde Deus começa a ser mencionado, coisas começam a acontecer. Num lar onde Deus começa a ser mencionado, coisas começam a acontecer. Eu quero dar um conselho: para de falar só em Covid, fale de Jesus. Pare de falar só em vírus, fale de Deus, fale da graça, fale do amor, fale do perdão, fale da proteção de Deus, fale do caráter de Deus. Para de falar só em Covid, para de ver só vídeo de doença. Abre as portas da mente e do coração para as verdades mais significativas da vida. Eu não estou dizendo seja uma pessoa tonta, seja um tapado, não é isso. O que eu estou dizendo é: priorize as coisas que são importantes. Tome suas precauções, faça fazer, mas para de encher a cabeça só dessas coisas, porque isso não é uma palavra que mantenha a alma com firmeza. E na maioria do tempo são informações manipuladas. E a gente está careca já de saber que a informação é manipulada nesse país pelo interesse de uma meia dúzia sobre a maioria, para nos manter sempre cativos, para que a gente não pense como deve pensar e descubra o que tem que descobrir. Mas Adão contou muito bem para o Sete a história de sua família. E Adão não contou só a coisa boa, não, contou tudo. Que a própria Eva faz menção no dia do nascimento dele. Deus me deu outro no lugar daquele que o Caim matou. Então são as conversas da família, boas e ruins. Mas o Sete foi crescendo, e naqueles anos todos foi buscando, irmãos, algo para ele. Mudanças vão acontecer, e os relatos seguintes da Escritura vão nos confirmar isso. Versículo 26. E a Sete, do capítulo 4, também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou o quê? A invocar o nome do Senhor. E a Sete nasceu um filho chamado Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Que coisa extraordinária! Porque não tem como esperar uma outra coisa. Quando nós compartilhamos Deus e a pessoa aprende sobre Deus, não tem como esperar uma outra coisa que não seja o fato de que essa pessoa abra sua vida para Deus, que não seja o fato de que essa pessoa queira ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Mas 1 igual a 2, quando as pessoas veem em nós o fruto da vida cristã, elas querem saber de onde vem isso. Quando as pessoas veem na igreja o verdadeiro evangelho, elas são atraídas a se perguntar: o que é isso que aconteceu com essa pessoa? Alguma coisa começou a acontecer com o Sete, que agora também, irmãos, será gerado na vida do seu próprio filho. Não há uma realidade que não mude quando o Senhor é presente. Não há uma realidade que não seja mudada quando Deus se faz presente na nossa vida. E não importa de quem seja a vida, pode ser do mais letrado ou menos letrado, pode ser do que tenha mais idade ou menos idade. As coisas mudam, a realidade da vida muda quando a presença de Deus é real na vida do ser humano. Mas quando Deus está presente, até o cadáver tem poder. Sim ou não? Quando Deus está presente, quando Deus é Deus na vida de alguém, até o cadáver tem poder. Você vai encontrar lá no Velho Testamento que um grupo estava fugindo porque os inimigos estavam vindo, e um daqueles lá tinha morrido e não dava tempo de fazer o sepultamento porque o inimigo estava vindo. E o que o pessoal fez? Jogou o homem morto dentro da cova de Eliseu. E o texto diz que quando o homem morto bateu no rosto do Eliseu, levantou de um salto. Porque quando Deus é na vida de alguém, é mesmo.
Se Deus for na tua vida, é mesmo. E Deus não pede a ninguém permissão para habitar na vida de outro alguém. Deus não pede a ninguém permissão para trabalhar na vida de alguém. Deus não está cativo ao pensamento e entendimento de ninguém. As pessoas podem dizer: Deus não está contigo, mas não importa. O que importa é Deus estar com você. As pessoas podem olhar e dizer: e do jeito que vai aí, tem presença de Deus coisa nenhuma. Mas quem sabe é Deus, meu amigo. E se nós estamos esperando dele, podemos esperar, porque no tempo certo de Deus, coisas maravilhosas vão acontecer. Eles viveram coisas grandiosas, eventos e situações, enquanto crescia, enquanto o tempo passava. E vou dizer uma coisa para algumas pessoas que têm dúvida sobre a vida de Adão. Por pessoas que têm dúvida, o que aconteceu com Adão depois que saiu do Éden? Vou falar alguma coisa e depois você vai e começa a pensar e a razoar e entender isso biblicamente. A Escritura diz o seguinte, Gênesis 5, do 3 ao 6, diz desse jeito aqui, ó: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs no nome de Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou a filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Gênesis 5, 3 a 6, quando vai falar um pouco sobre genealogia e explicar um pouco da história de quem gerou quem, que gerou quem, que gerou quem. Com 130 anos, Adão gerou Sete. Com 105 anos, o Sete gerou o Enos. E a gente faz uma continha assim rápida. Então Adão estava com 695 anos quando o Sete gerou o Enos. Então Adão estava com 695, ele ainda tinha 230 anos de existência até o dia de morrer. E a Bíblia declara que nesse tempo se começou a invocar o nome do Senhor. Será que eu e você não devemos achar que Adão pegou um tempo assim de novo? Um tempo onde Deus se faz presente, um tempo onde Deus se relaciona, um tempo onde Deus ainda fala de novo com os homens? Porque ele ainda tinha, depois do nascimento de Enos, 230 anos, está no texto. Eu só somei e fiz as contas, eu só juntei a informação do texto, eu não acrescentei nada. Depois que o Enos nasceu, ele ainda tinha 230 anos de existência pela frente. E o Senhor começou a trabalhar, começou a falar com os homens, começou a visitar. Você imagina agora os cultos prestados a Deus. Imagina agora essa ambiência, porque a espiritualidade agora começou a ter um ambiente nessa família. Imagina Adão, imagina Sete, imagina Enos buscando ao Senhor. Imagina avô, pai e neto juntos, como família, buscando ao Senhor. Agora não estamos emprestados em casa? Vamos buscar o Senhor como família. Uma família buscando o Senhor. Aproveita, busca o Senhor com a sua família. Vai orar, vai clamar a Deus, porque quando eles buscaram invocar, o Senhor se manifestou. E o Senhor começou a falar, porque Deus sempre quer ter intimidade. Agora imagina até onde vai isso tudo. Onde vai o relacionamento restaurado com Deus? Porque deles vão vir outros. Desse ramo vai vir Cainã, vai vir Mahalalel, vai vir Jared. E desse ramo que volta a buscar a Deus, dessa família que volta o coração para Deus, dessa casa onde não tem mais Caim, um lar sem Caim, que tem inveja, que mata, um lar sem Caim, que não ouve a voz de Deus, porque Deus falou com Caim: o que você está sentindo aí está no teu coração, e cumpre a você dominar isso. E Caim sequer ouviu a Deus. Antes de Caim matar o Abel, Deus falou com Caim: o pecado jaz à porta e cumpre a você dominá-lo. E ainda assim, ele não ouviu a voz de Deus e foi lá e matou o seu irmão.
Um lar sem Caim é um lar que não rejeita a palavra de Deus. É um lar onde todos a um só coração o buscam, o adoram, dependem dele, porque não há um Caim que cerra as portas do coração e permite que o pecado domine. E aí, Cainã, Maalalel, Jered, sabe onde isso vai desembocar, irmãos? Esse relacionamento, essa busca, esse renovo de Deus, esse novo contato, essa ambiência espiritual, sabe onde vai desembocar? Num evento extraordinário que ainda está no Velho Testamento. Porque esse ramo genealógico, ele desemboca no homem chamado Enoque. E a história de Enoque é extraordinária, porque Enoque recebeu dos seus antecessores, aprendeu com eles, ouviu as histórias. Enoque depois recebeu, mesmo Adão já tendo morrido. Mas agora vem aos seus ouvidos a história de que Sete, Enos, começou-se a buscar o Senhor, e o Senhor falava com eles de novo, e o Senhor tinha contato, e o Senhor falava sobre os seus mistérios, sobre os seus planos, sobre sua graça. O Senhor recebia a adoração e abençoava os seus. A descendência de Caim, dá uma olhada. Caim não faz história, para de ser Caim. Caim não faz história com Deus. Tem um monte de gente no nosso meio que é Caim. Caim não faz história com Deus. Pare de ser Caim. Caim viveu como fugitivo. A descendência de Caim até andou com algumas coisas, mas a natureza da descendência de Caim é a mesma. A natureza dos descendentes de Caim é a mesma. Enquanto Sete e Enos tem Enos e começa a invocar o Senhor, e Adão também é contemplado por esse tempo, porque ainda tinha tempo para viver e ver essa maravilha da presença de Deus. A descendência de Caim até andou um pouquinho, mas você vai encontrar na descendência de Caim um homem que matava pessoas só por pisar no pé dele. Tal de Lameque, só porque esbarrava nele, esbarrou em mim e pisou no meu pé, eu mato. E olha o que ele tinha na mente e no coração. Caim foi vingado 7 vezes, mas Lameque vai ser muito mais do que só 7. Olha como vai a descendência de Caim, porque Caim não faz história com Deus. E quem age como Caim não faz história com Deus. Só faz história com Deus quem age como Sete, como Enos, que é capaz de influenciar até aqueles que já perderam algo da parte de Deus. Porque eu acredito piamente que o Sete e o Enos influenciaram o próprio Adão, que já havia perdido o paraíso. O Senhor perdeu o paraíso, mas vamos de novo restaurar a presença de Deus na nossa vida. O Senhor foi expulso daquele lugar porque o Senhor desobedeceu, mas vem conosco, vamos adorá-lo, vamos restaurar a comunhão, vamos restaurar a comunhão, Pai. Se fosse o Sete, se fosse o Enos, vamos restaurar a comunhão, vamos buscar o Criador, vamos até o Senhor, e Ele falará conosco, como Ele falava contigo lá no jardim, Ele virá e falará conosco também. Imagina que coisa extraordinária. Dos 3 irmãos, só o Adão tinha visto o Senhor lá no Éden. Mas mesmo com aquela palavra da expulsão, mesmo com aquela palavra da perda do jardim, da proibição de voltar, eles colocaram no coração: ainda assim, vamos arriscar em buscar o Senhor. Ainda assim vamos correr o risco de buscar de novo ao Senhor. Se arrisque, meu irmão, se arrisque, minha irmã, que eu me arrisque também. Você de casa, se arrisque em buscar ao Senhor. Eles ouviram lá, o Éden está proibido. Ouviram lá, fui expulso da presença de Deus, mas eles se arriscaram a voltar, se arriscaram a buscar, se arriscaram a
pode ficar arrochado no começo, mas o final vai ser glorioso. Você que está ouvindo aí em casa, ó, quando Deus começa a trabalhar, no começo pode ser complicado, mas no final vai ser glorioso. Vamos arriscar, irmãos. A gente vai dar o benefício de dúvida, né? Porque o capítulo 4, versículo 26 diz: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu não sei quem começou a invocar, se foi o Enos ou se foi o Sete. O que eu sei é uma coisa: começou a invocar o Senhor, isso que importa. Quem começou a invocar não importa, importa quem invocou. Sabe o que Paulo ensinou? Falou assim, ó: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Importa que invoque. Todo aquele não tem nome específico. Se invocar o nome do Senhor, se entregar a vida, se devotar a Ele todo o coração, receberá dele a sua salvação em Cristo Jesus. Existe uma corrente deísta, com D-I-D-E-I-S-T-A, para não confundir com deísmo. D-I é outra coisa, é D de dado, deísmo. O deísmo diz e ensina que Deus criou tudo, mas abandonou a criatura. Pela má interpretação de Romanos capítulo 1, e como não honraram a Deus e nem o serviram, Deus os entregou às suas próprias paixões, vontade permissiva. Não é que Deus abandonou o homem. O desejo de Deus é ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. O desejo de Deus é que eu e você, que nós o encontremos na intimidade, que nós o encontremos no lugar da oração, que nós o encontremos na leitura de sua palavra. O desejo de Deus é ter um encontro pessoal, íntimo e profundo, cada vez mais, comigo e contigo. Esse é o desejo de Deus. É mentira que Deus criou e abandonou. Deus ama aquele que Ele criou. Deus busca. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus tem buscado o homem, porque Deus tem misericórdia. É porque o homem é muito especial para Deus buscá-lo. É porque em seu caráter Deus tem misericórdia. Em seu caráter Deus é amor. E Deus valoriza a obra do seu Filho e chama todos ao arrependimento. Pastor, qual é a vontade de Deus? Paulo falou, está nas cartas dele. A vontade de Deus é que todos se arrependam e venham à salvação. É a vontade de Deus que todos se salvem. Agora, se todos querem se salvar, já é uma outra coisa. Porque o homem é criado o quê? A imagem e semelhança de Deus. O homem escolhe. O homem tem direção própria, domínio próprio, vontade própria, querer próprio, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E ele que escolhe se quer ser salvo ou não. Deus é livre. Deus faz escolhas. O homem é livre, o homem faz escolhas. O nosso problema é que o pecado, que é uma miséria, corrompeu o nosso coração. Enganoso e perverso é o coração. Corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho e provo para dar a cada um conforme a sua obra. Diz lá Jeremias, capítulo 7, 9, 4, 9, 17. Jeremias 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naquela dimensão. No lar sem Caim, aparecem os Enoques, irmãos. No lar sem Caim, surgem Enoques. Que coisa extraordinária. Gênesis 5, 21, 24, abre a tua Bíblia aí, dê uma lida comigo. É a sequência da raiz genealógica. Gênesis 5, 21 a 24, é a sequência. Começou a invocar o Senhor, um renovo chegou, um novo começo, uma ambiência de busca a Deus, uma ambiência de fé, uma ambiência de presença de Deus. Olha como as coisas começam a acontecer. Gênesis 5, 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque
95 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E o texto declara: Enoque andou com Deus. De onde você acha que Enoque herdou o desejo? De onde Enoque herdou o coração inclinado? Onde ele aprendeu isso? Olha o ramo familiar dele. Homens que invocam, homens que dependem de Deus, homens que querem viver uma história diferente, homens que trazem Deus para o coração da sua casa e de sua família. Que coisa extraordinária! Não dá só para entender isso por aqui. Eu quero pegar outros recursos para poder então filiar a isso aqui. Enoque andou com Deus e foi transladado, arrebatado e nunca mais se viu. E quando eu olho Deus fazer isso, lá no Velho Testamento, muito antes do Novo, fica claro ao meu coração que o desejo de Deus sempre foi de nos levar para morar com Ele. Porque antes que se falasse sobre salvação em Jesus, Deus levou um homem para morar com Ele. Deus tomou Enoque para si. O desejo de Deus sempre foi de nos levar. Isso aqui é uma prova cabal do arrebatamento, uma prova cabal de que Deus vai levar a igreja para morar com Ele. Porque antes do Novo Testamento, Deus já fez isso com o homem. Tomou Enoque para si. Ninguém mais achou Enoque, porque Enoque andou com Deus. Mas fica assim muito miúdo olhar isso só por aqui. Então vamos entender como foi que Enoque andou com Deus. O que ele aprendeu lá do ramo familiar, o que ele aprendeu lá no 7, o que ele veio aprendendo com Enos, o que também Adão deve ter experimentado lá em sua casa, ainda tem 230 anos pela frente, depois que o Enos foi gerado, porque ali, naquele interim, começou-se a buscar o Senhor, se aproximar do Senhor. E agora Enoque recebe isso. E o que Enoque recebe? O que tem aquele que anda com Deus, o que aprende aquele que anda com Deus, o que aprende a casa que anda com Deus, o que aprende o lar onde não tem um Caim invejoso que sai matando tudo, um Caim invejoso que mata a presença de Deus em sua vida e que mata também a coisa boa da vida dos outros, um Caim invejoso e insatisfeito que despreza a coisa boa que o outro tem. Mas essa ambiência é diferente, é uma ambiência onde um vai recebendo de outro. Lembra do que Paulo falou ao jovem pastor Timóteo? Pastor, é possível que um consiga enxertar isso no coração do outro? É possível sim. Vai ler a carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala assim: Timóteo, lembro-me de ti. Eu lembro da tua fé não fingida, que habitou na tua avó Lóide e habitou na tua mãe Eunice e agora habita em ti também. Porque um foi enxertando no coração do outro. Enxerte no coração da tua família, enxerte no coração dos teus amigos, enxerte no teu próprio coração e eu também no meu, a palavra do Senhor. E vem de geração para geração. Você ainda lembra os nomes? Cainã, já passei a minha folha aqui, não estou nem vendo mais. Maalalel, eita, nome bom para colocar no filho, né? Você que está ouvindo de casa aí, quando seu filho nascer, bota esse nome dele, Maalalel. Parece que cada pessoa lá na escola zoa ele para Dedéu. Depois Enoque. E as próximas gerações vão recebendo Deus, sua palavra, seu amor e sua graça. O que Enoque teve com Deus que os outros também tiveram. Porque como não há muita informação ali ainda em Gênesis, fica um pouco difícil de saber muita coisa. Mas quando nós ampliamos uma visão, quando nós olhamos um piso maior, e Escritura é tudo isso aqui. Escritura são 66 livros. É tudo isso aqui. E nos ajuda. Quais foram os princípios de Enoque para andar com Deus? Que são os princípios de um lar onde Caim não está presente, onde tem homens e mulheres que buscam a Deus. Um princípio extraordinário e necessário. Enoque andou com Deus, e ele andou com Deus pela fé. Enoque aprendeu a andar com Deus através da
diz que o justo viverá da fé. Ainda é Velho Testamento, o justo viverá da fé. Pastor, mas é o livro de Abacuque. Eu te dou mais uma coisa então. Eu te dou Hebreus 11, versículos 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6 vai dizer o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque está na galeria da fé. Enoque andou com Deus pela fé. E o texto vai dizer, meu irmão, que era um tempo difícil, onde o pecado estava criando um volume muito grande, mas um homem decidiu honrar o que sua família lhe ensinou. Você que está ouvindo aí, honre o que o teu pai te ensinou, honre o que a tua mãe te ensinou. Você que está ouvindo aí, meu amigo, da tua casa, tua mulher decidiu por Cristo, e tu fica aí, meu irmão, atazanando essa mulher. Aprenda com essa mulher, ouça essa mulher, receba o que essa mulher tem recebido da parte de Deus, e deixe entrar no teu coração. Para de atrapalhar essa mulher, deixa ela viver com Deus, meu amigo, e aprenda você também a viver. Seja ministrado pelo que ela recebeu de Deus. Você, mulher, está em casa também, e até irmã crente, para de azucrinar o teu esposo, porque ontem o teu esposo era um baita de um beberrão, hoje ele é um crente, e só porque ele demorou algumas horas lá com os irmãos, você perturba a vida dele. Ele não bebe mais, minha querida, ele agora é um salvo. Para de entender errado, deixa esse homem ser trabalhado por Deus, minha irmã. Com vontade, vou te criar perturbação, para que é crente, deixa o homem. Só porque parou um minuto para conversar com outro irmão sobre Deus, agora ele é crente, minha amada. Presta atenção, servo de Deus. Como a gente entende errado, irmãos. A gente às vezes acha que amadureceu, mas precisa amadurecer ainda. Porque todo aquele que acha que já está maduro o suficiente, já se provou que não está maduro coisa nenhuma. No dia que o homem acha que já está maduro o suficiente, está comprovado na mesma hora de que ele não está maduro coisa nenhuma, que ainda tem muita coisa para aprender. Enoque andou com Deus pela fé. Ele aprendeu a andar pela fé, aprendeu com a família dele. É um lar sem Caim. Um lar sem Caim que não mata a fé em Deus, que não mata a presença de Deus, que não mata as coisas boas que o Senhor faz na vida, que não tenta matar a aprovação de Deus na vida do outro. Toda pessoa que tem espírito de Caim tenta matar a aprovação de Deus na vida do outro. Enoque andou com Deus em fidelidade. No tempo dele, ele andou com Deus em fidelidade. Manda isso, pastor. Salmo 106, versículo 6 do Velho Testamento. Olha o que o próprio Deus disse: os meus olhos procurarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Duas coisas que Deus procura. Deus está procurando pastor, não. Deus está procurando cantor, não. Tem duas coisas que eu falo assim direto que Deus procura. Esse é um dos textos. Procura os fiéis da terra. O outro texto: Deus procura verdadeiros adoradores. Fiéis e verdadeiros adoradores, então são pastores, então são ministros e tudo mais que a obra precisa. Mas tem que ser fiel e tem que ser adorador em espírito e em verdade. O resto é tudo consequência, porque essas duas classes são as classes que Deus procura. É as palavras diretas que Deus está procurando. Nenhum texto você vê assim: Deus procura isso, Deus procura fiéis da terra e Deus procura verdadeiros adoradores. Está no texto. Enoque andou com Deus, e é impossível andar com Deus sem santidade. O que os outros vieram aprendendo, separando-se para a glória de Deus, Enoque também aprendeu, porque é um lar sem Caim, um lar de pessoas que querem ser próximas, um lar de pessoas que querem ser amigas de Deus, que querem ouvir a voz de Deus dentro do seu coração, que querem andar com Deus um dia após o outro, independentemente do tempo da crise. O tempo de Enoque era um pecado no volume, mas
mas ele decidiu andar com Deus e ele alcançou, Hebreus 11:6, um testemunho que agradava a Deus. Enoque andou com Deus em obediência. 1 Samuel 15:22-23. Samuel falou para Saul: o que importa é obedecer a Deus mais do que sacrifício. Falou para ele: Saul, rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus está mais preocupado em que você obedeça do que qualquer outra coisa que você faça. Ouça a voz dele e obedeça. Foi o que o Samuel disse para o Saul. Não é holocausto, é obediência a Deus, porque Deus, Ele está na vida das pessoas que andam em obediência na sua presença. Jesus disse em Lucas 6:46: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Para os religiosos de sua época. E disse também em João 15:14: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Tem que fazer o que Ele manda. É assim que funciona biblicamente. Enoque andou com Deus. E é impossível andar com Deus sem ser um profeta, meu irmão. Profeta, profetês, aquele que fala em lugar de Deus, mas não é aquele que fala em lugar de Deus o que quer falar, não é aquele que fala em lugar de Deus o que sente por si mesmo, não é aquele que fala em lugar de Deus o que entendeu, o que acha que Deus está querendo falar, é aquele que fala em lugar de Deus, o próprio oráculo de Deus, a própria palavra de Deus, a profecia de Deus, a profeteia de Deus. Que é isso, pastor? Lá Enoque profetizou. Judas 1, versículo 14 diz assim: olha, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Vai contar para você ver, vai dar certinho, ele é o sétimo. Na descendência lá de Gênesis vai contar, vai dar certinho, ele é o sétimo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Enoque teve visão celestial. Enoque viu a glória, porque ele andou com Deus, alcançou um testemunho, porque ele tem um legado de sua família, um legado de fé, um legado de esperança, um legado de busca a Deus, um legado de ouvir a voz de Deus, um legado de obediência. E ele pegou esse legado e ele começou a usar esse legado, ele começou a praticar a palavra. Lembra de Tiago? Lembra da prática da palavra? Aquele que não pratica como aquele que vai no espelho e se vê e nem sabe mais como é. Mas aquele que pratica recebe o galardão dessa prática da palavra. Para de ser Caim. Caim não tem visão da glória de Deus. Caim não conhece o caráter de Deus. Caim não sabe nada dos planos de Deus. E quanta gente que vive como se fosse um Caim. Precisamos viver como viveram Sete, como viveu Enos, como a descendência veio, transmitindo de geração para geração. Palavra de Deus, relacionamento com Deus, graça de Deus na vida. E estejamos preparados para eventos grandiosos da parte de Deus. Eu creio que Deus é um Deus de eventos grandiosos. Eu creio que o Deus da Bíblia é um Deus de eventos grandiosos. Eu creio que hoje Deus está restaurando pessoas. Eu creio que Deus está curando pessoas. Eu creio no poder do Evangelho. Como creio quando a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, porque Deus a ouve e Deus trabalha. E quando Deus trabalha, não há nada que o possa impedir. Deus, um dia, submeteu a lei da física a Ele mesmo. Ele levou embora o homem. Deus superou todas as leis de gravidade, de física, de tudo, e levou o homem embora. O tomou daqui e o trasladou para si. E levou outros também, né? O Elias também foi arrebatado daqui. Não foi só o Enoque. Vivamos a glória de Deus, a boa mão de Deus, a graça de Deus. Passemos isso aos nossos irmãos, amigos, aos nossos familiares. Que Deus é presente, que Deus é esperança, que
que Deus é graça, que não importa qual tenha sido o problema, não importa qual tenha sido a tragédia, não importa se o Abel foi morto na nossa história, o que importa é que Deus vai colocar a mão de novo em tudo. O que importa é que Deus vai continuar realizando no meio da nossa família. Não importa a dor que nós carregamos, o que importa é que Deus vai curar o nosso coração. Não importa qual foi o tamanho da perda, o que importa é que Deus vai mostrar que Ele está presente na nossa vida e na nossa casa. Não importa o que aconteceu, o que importa é que Deus não nos abandona. E uma coisa é certa, aqueles que partiram no Senhor, um dia nós iremos encontrá-lo, um dia nós partiremos também, e nós encontraremos os que já foram, e os que ficarem, depois vão partir também nos encontrar, e os que forem arrebatados, um dia nos encontrarão também, porque nada e ninguém pode nos separar do nosso Deus. Deus vai agir na nossa casa. Não importa se o Caim matou o meu Abel, o que importa é que Deus vai agir poderosamente. Não importa se o Caim destruiu a minha alegria, Deus vai me renovar de novo. Não importa o que o Caim me tomou, Deus vai me restituir para a sua glória. Deus vai trazer um renovo, e esse renovo vai superar aquilo que eu passei na minha história. Deus está trabalhando na nossa casa. Deus está conclamando os corações. Deus fará algo na minha geração e na minha descendência. Deus vai dar experiências maravilhosas aos meus. Não importa como Caim trabalhou para destruir isso. Não importa o que Caim fez. Não importa a sua inveja. Não importa a sua insatisfação. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Não importa se o Caim da tua vida foi teu pai, não importa se o Caim da tua vida foi tua mãe, não importa se o Caim da minha vida foi qualquer irmão que eu tenha tido, não importa se o Caim da minha vida já até morreu, mas até hoje perturba em mim o que esse Caim fez. Não importa, o Senhor vai revigorar, o Senhor vai renovar, o Senhor vai visitar, o Senhor vai dar uma experiência sobrenatural que sobrepuja tudo o que já houver acontecido na minha e na sua vida. Algo muito maior que nós mesmos nem esperávamos viver, Deus vai trazer para cada um de nós, por seu amor e por sua graça. Receba essa palavra em nome de Jesus. Lá atrás, Eva disse: Deus me deu um filho em lugar de Abel, que o Caim matou. Lá na frente, Eva viu a mão de Deus trabalhando em sua casa, a mão de Deus trabalhando em sua família, a mão de Deus trabalhando em seus filhos. Na nossa nomenclatura, né? A mão de Deus trabalhando em seus netos, a mão de Deus trabalhando de novo na vida do seu marido. Espera no Senhor, descansa no Senhor. A mão de Deus vai trabalhar de novo no seu marido, vai trabalhar de novo em você, vai trabalhar de novo na tua casa, vai trabalhar na tua vida, vai trabalhar na tua dor, vai trabalhar na tua angústia, vai trabalhar na tua depressão. Deus vai tirar você de onde você está, porque Ele te ama e Ele será glorificado e a tua alma viverá. Você não morrerá, você viverá e contará as obras do Senhor na tua vida. O salmista disse: não morrerei, viverei e contarei as obras do Senhor. Receba essa palavra. Deus tirou Caim, um lar sem Caim, um lar abençoado, um lar onde Deus será ouvido, um lar onde a mão de Deus poderá atuar, um lar que busque a Deus, um lar sem o espírito de Caim, que abriga no coração a inveja, a insatisfação, a ira, e que mata tudo que está ao seu redor. Receba essa palavra em nome de Cristo Jesus. Você que nos acompanhou até agora, Deus te abençoe. Fique
gloriosa paz do Senhor. Descansa no Senhor e espera nele, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te visite e seja o que for que Caim tenha feito com você ou na sua história, Deus é fiel para reconstruir tudo, para a glória do nome dele e para a alegria de sua alma. Deus te abençoe poderosamente, fica na paz. Se o Senhor permitir, até a próxima. Descansa no Senhor e espera nele, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. A paz para você, em nome de Jesus.